casa eu uso ar, à noite não tosse nenhuma vez. Quando eu chego na igreja, aí desinveste. Quem encontrou o Apocalipse 5? Amém? Então vamos ler a palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 16. Eu quero pedir para a Noemi sempre manter esse texto. E vi à destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, o anjo era forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. Versículo 3 ou 5. E disse-me um dos anciões: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro. Um quê? Um cordeiro, como havendo sido morto. Tinha 7 pontas, 7 olhos, que são como 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e povo e nação. A igreja diz amém? Amém. Pode tomar os vossos assentos. Glória a Deus por isso. Meus queridos, me acompanhe aqui nessa reflexão da palavra do Senhor. O apóstolo João, ele teve uma revelação de Deus na ilha de Pátimos. Obrigado por isso. Na ilha chamada Pátimos. O apóstolo João foi um discípulo de Jesus, da quem, diga-se de passagem, o discípulo escolhido com menor idade, porque dizia que o apóstolo João teria por volta de 24 anos de idade quando foi chamado ao ministério pelo próprio Cristo Jesus. O apóstolo João é o escritor do Evangelho de João,
também seguido de mais 3 cartas, 1 João, 2 João e 3 João. E também do livro do Apocalipse, a revelação das últimas coisas. O apóstolo João foi perseguido por causa do Evangelho, e por causa deste Evangelho foi enviado à ilha de Pátimo pelo imperador Domiciano, e ali ele viveu na ilha de Pátimo por aproximadamente 4 anos. E se você vê o Apocalipse no seu versículo de número 1, o apóstolo João, ele escreve dizendo que quando ele estava exilado na ilha de Pátimo, ele teve uma revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo os enviou e notificou a João, seu servo. Observa que Deus dá uma revelação ao apóstolo João na ilha de Pátimo. E no capítulo 5 desse texto que nós acabamos de ler, observe que João está dizendo que ele viu a destra de Deus, que estava sentado sobre o trono. E Deus que estava sentado no trono tinha um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. A revelação que Deus está dando a João, ele está vendo o próprio Deus numa posição de rei, soberano, sobre tudo, sobre todos. Ele está dizendo, assentado no trono. Observe que o trono aqui, ele está no singular. Por quê? Porque trono tem muitos aí. Tem muitos reis por aí. Tem muitos governantes se julgando rei por aí. Então tem muitos tronos. Mas observe que na revelação a João, e o profeta Isaías também tem essa revelação, lá no capítulo 6 do seu livro de Isaías, ele diz que vê o Senhor assentado sobre o trono, ou seja, acima de Deus não tem outro trono. Revela aqui, primeiro, posição de Deus. Revela aqui, grandeza de Deus. Ele é rei, ele é Senhor, ele é soberano sobre as nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus por isso. Agora João observa que neste cenário o Todo-Poderoso está com um livro na mão. E João percebe que este livro está sendo revelado a João, porque ele vai dizer aqui que não foi achado nem anjo, nem homens, nem ninguém que fosse capaz nem de olhar para ele, mas Deus está revelando a João. Ninguém discute isso aqui. Ele diz, não foi achado nem no céu, nem debaixo do céu, nem na terra, homens capazes de nem de ver. Imagine de ler. Aí João observa, olha isso aqui, irmãos. Aí João observa que algo extraordinário está acontecendo. Por quê? Porque este livro estava selado por 7 selos. E João observa um cenário no céu que chama a sua atenção. No versículo 2 ele diz: e vi um anjo forte bradando com grande voz. João está dizendo, e vi um anjo forte. João não está dizendo que era qualquer anjo do presbítero de Deus.
Ele não está falando aqui de qualquer anjo, nem de classe de anjo. Ele está dizendo que era um anjo forte. Nós sabemos que os céus têm seus tipos de anjo. Há quem diga-se de passagem, está falando aqui de Miguel, anjo valente, forte, corajoso. Mas observa que João está dizendo, e o anjo forte, bradando com grande voz, o anjo gritava, ele está dizendo, e o anjo bradava, não é perguntando, o anjo não estava, quem é digno de desatar os selos do livro? Não. João está dizendo, e o anjo bradava com grande voz, ou seja, em voz alta, ele gritava, ele esperneava e dizia, quem é digno de desatar, de abrir o livro e desatar os seus selos para abrir o livro? Observa que essa é a primeira revelação de João. Aí no versículo 3, João diz, e ninguém nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro. Está aqui o texto? Muito bem, eu estava até esquecido. Podia abrir o livro, nem de olhar para ele. Aí vem o versículo 4, o que João está dizendo. Aí João diz, quando ele observa todo esse cenário, e eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler o livro, nem de olhar para ele. Qual é o que João fazia? Chorava. Então observa, tem um anjo gritando, bradando com grande voz, e do outro lado tem o João chorando por quê? Porque segundo ele não foi achado ninguém capaz de abrir o livro e desatar os seus selos. Agora observa o versículo 5. E disse-me um dos anciões, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Aí João agora percebe que um dos anciões que assistem o trono de Deus se levanta e diz, João, para de chorar. Está chorando por quê? É porque o anjo está gritando que não foi achado nenhum homem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, capaz de abrir o livro. Para de chorar, eis aqui o leão da tribo de Judá, que venceu, e está aqui, e ele sim é capaz de abrir o livro e desatar os seus selos. É isso aqui que eu quero que vocês, é disso aqui que eu quero que vocês peguem, viu, Deus? Que é isso aqui que eu vou falar. Versículo 6. Aí observa que o ancião, volta um pouquinho no 5, volta um pouquinho. O ancião mostra a João o quê? O que o ancião está mostrando que é digno de desatar o selo? Quem? Um leão da tribo de Judá. Preste atenção, irmãos. Ele está mostrando um leão da tribo de Judá. Agora no versículo, graças a Deus, agora no versículo 6. Aí João diz, e eu olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões o que João está vendo? O ancião disse que era um leão, e João está vendo um cordeiro. O ancião vê o leão, e João vê um cordeiro. Os irmãos pegou. João vê o cordeiro como havia sido morto, e tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Versículo 7.
E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Aí João está dizendo, e o Cordeiro tomou o livro da destra do que estava sentado sobre o trono, viu? No versículo 7 e no versículo 8, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas, salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Observa, os anciões mostram o leão da tribo de Judá. João olha e vê o Cordeiro. Amém? Eu trago aqui, irmãos, uma pequena reflexão para nós. E eu até tematizei aqui como o Cordeiro, o leão. Cordeiro, o leão. Depende do ponto de vista que tu esteja olhando. Está errado os anciões mostrarem o leão? Sim ou não? Não. Está errado João ver o Cordeiro? Sim ou não? Não. Depende do ponto de vista daquilo que tu estás vendo. Porque Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. Mas Jesus também é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Eu preciso de mais agudo, tá? Preciso de mais agudo. Agora observa aqui, irmãos, para nós ensaiarmos este ensino. Todas as ocorrências, irmãos, com o Cordeiro, no Antigo Testamento, figura o sacrifício de Jesus por nós na cruz do Calvário. Vamos observar alguma coisa aqui. Todos, o sacrifício de Cristo, as ocorrências de Cristo, os acontecidos em relação a Cordeiro, tanto no Antigo Testamento, eles figuram, até João, porque no Evangelho de Mateus, João também trata Cristo como Cordeiro. Nos Evangelhos, até a cruz, figuram exatamente para este acontecimento de Cristo como Cordeiro. Você quer ver? Gênesis 22, versículos 7 e 8, lá no Monte Moriá. Lembra quando Deus pede a Abraão, seu filho? Deus diz a Abraão, eu quero um culto, e este culto teu, agora ele precisa ser diferente. Eu preciso do teu filho que seja imolado. Por quê? Porque o culto, irmãos, o culto era oferecido sacrifícios. E geralmente o povo levava cordeiros para o sacrifício. Agora observe uma coisa. Quando nós tratamos de cordeiro, nós estamos tratando de filho de ovelha, não é? Filho de ovelha. Filho de ovelha, e muito especialmente pequeno, é um animal muito dócil. Filho de ovelha, o cordeiro, ele é um animal muito dócil, e mesmo na sua idade maior, você não vai ver uma ovelha se esperneando com os outros animais normais quando vão para o abatedor. Ela é calma, ela é tranquila, ela é dócil. Então, mesmo indo ao abatedouro, ela tem postura de ovelha, de tranquilidade. Então, observa, dentro desta figuração, João está olhando para o altar de Deus, aonde o ancião está contemplando o leão da tribo de Judá, e João não está tendo a mesma visão, mesmo olhando para o mesmo personagem. E ele está dizendo, eu estou vendo o Cordeiro de Deus, eu estou vendo um Cordeiro, aqui no meio tem um Cordeiro. Agora, irmãos,
entender isso aqui. Cordeiro por quê? Observe uma coisa. Então falou Isaac a Abraão, seu pai, disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Observe, cordeiro era um material usado, um animal usado nos cultos, em sacrifício a Deus, dentro deste ritual. Então Isaac olha para o seu pai e diz: pai, eu estou indo para o sacrifício, nós estamos indo para o culto, aqui nós vamos levando lenha, aqui nós vamos levando fogo, o cutelo está na mão do Senhor, eu estou vendo tudo isso aqui, nós está faltando uma coisa para que este culto se torne perfeito, pai. E o que é, meu filho? Ele diz: é o cordeiro. Aí Abraão diz: meu filho, para si cordeiro Deus proverá. Aleluia. Então o cordeiro fazia parte do culto. O cordeiro precisaria ser provido. Abraão não disse: não, meu filho, este culto vai ser sem cordeiro. Culto sem sacrifício, irmãos, não tem resposta de Deus. Vocês estão me ouvindo isso? Culto que não tem sacrifício não tem resposta de Deus. É um culto imperfeito. Então, quando eu venho culto, eu venho sacrificar a Deus. Quando eu uso do benefício da minha negligência e da minha preguiça para ficar em casa, eu estou incompletando este culto. Ou às vezes, quando eu chego aqui com a cara amarrada, de todo jeito, zangado com o mundo, um pensamento mais lá fora do que aqui dentro, o cordeiro também deixou de ser imolado. Por quê? Porque o apóstolo Paulo diz que o cordeiro de hoje não é mais um cabrito filho de ovelha, e sim o próprio eu. E ele diz que o nosso corpo tem que ser entregue a Deus, sacrificado como sacrifício vivo, santo, perfeito e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É preciso. Então Abraão está dizendo a Isaac: para si cordeiro Deus proverá. Abraão parece disso, que tinha certeza que Deus iria prover o cordeiro e que aquele culto não teria o seu filho imolado. A fé dele o sustentaria isso. Observe que Abraão prepara o culto, prepara o altar, pega o filho, amarra, coloca em cima, e quando ele pega o cutelo para imolar o filho, aí o anjo do Senhor brada e diz: Abraão, não precisa ferir o moço, porque agora eu sei que tu temes a Deus. Aleluia. Aí parece que eu vejo Abraão dizendo: mas não, Senhor, eu sei que tu me testaste, eu tenho costume de vir à igreja, e quando eu venho à igreja, eu não sou aquele crente que vem de cara amarrada, eu preciso prestar o meu culto de gratidão a ti. Aí o Senhor diz: Abraão, olha para o teu lado. Abraão estava tão fixado no culto, que tinha um cordeiro amarrado pelo chifre do seu lado, e ele ainda não tinha visto. Tem crente que está dentro da igreja e consegue ver tudo que está do lado de fora. Eu te pergunto: está no culto ou está do lado de fora? E Abraão vai lá, pega o cordeiro e oferece. Isso aqui ilustra o sacrifício que viria depois. O sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Quer ver? Na profecia de Isaías. Veja o que Isaías fala no capítulo 53, versículo 7. Olha o que Isaías está falando no seu capítulo 53, versículo 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Como cordeiro, ele foi levado ao matadouro. Ele foi ferido. Isaías está dizendo: olha, Jesus foi ferido,
pelas minhas transgressões. Ele tinha pecado? Ele foi ferido por mim, ele foi ferido por você. Botaram uma coroa de espinho na cabeça, pegaram uma cana, batiram no seu corpo, feriram o seu lado, pregaram ele numa cruz, derramaram o seu sangue. E aqui ele está na figura de um cordeiro. E como uma ovelha, um cordeiro, e agora já uma ovelha, muda, não abriu a sua boca. Alguém olhava para ele e humilhava ele. Alguém olhava para ele e dizia: se tu és o rei, se tu és filho de Deus, tu não diz que é o gostosão, por que tu não faz isso? Por que tu não faz aquilo? Cuspiam a terra no seu rosto. E ele, como ovelha, muda, não abriu a sua boca. Está vendo, irmãos? Aqui é Jesus sendo cordeiro. O ancião está vendo o leão da tribo de Judá, mas João está vendo um cordeiro. Aleluia. Observa aqui, na saída do Egito, Êxodo capítulo 12, versículo 1 a 4. Na saída do Egito, a libertação da escravidão dos hebreus da terra do Egito. Observe que o próprio Deus diz: Moisés, está aqui, ó. Está ainda não. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo, não, o versículo, deixa eu ver aqui os versículos, 1 a 4, aí mesmo, e falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo que este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será, o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro. Tomar o quê? Um cordeiro. Os irmãos já sabem o que é cordeiro? Filho de ovelha, não é bode não, tá? Bode é atentado, é danado. É filho de ovelha. Segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Versículo 4. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só, com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer. Fareis a conta conforme o cordeiro. Vê mais um versículo, viu? O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, a qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Não vamos ficar lendo aí, que os irmãos podem ler isso aí em casa. Observa, o Senhor está dizendo, eu preciso tipificar a Israel, desde os hebreus lá da terra do Egito, o sacrifício que será feito por eles mais tarde, o sacrifício perfeito. Aí o Senhor, olha para mim, aí o Senhor está dizendo, toma um cordeiro. Se a família de você for pequena e um cordeiro for muita carne para a família, você junta com o vizinho. E vocês vão pegar e matar esse cordeiro. E do sangue desse cordeiro, quando vocês sangrar ele para matar, vocês vão pegar o sangue e cada um vai colocar nos umbrais das portas. Vamos trazer para o nosso português, nos portais das casas de vocês. O sangue desse cordeiro é preciso estar no portal da casa. E a carne dele vocês vão cozinhar com ervas amargas. E vocês vão comer. Porque essa noite, o anjo do Senhor vai passar pelo Egito e vai matar toda a primogenitura dos egípcios. E este sangue nos portais das portas será o sinal que o anjo vai ver, o anjo da morte. E quando ele estiver passando na casa que ele vê o sangue do cordeiro, aí ele vai passar direto, porque o sangue servirá de proteção, para que o anjo possa saber que ali há uma família
que pertence a Cristo, que pertence a Deus. Olha isso aqui. Quem é que nos purifica de todo mal? Quem é que purifica o nosso pecado? O sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Aqui o sangue do Cordeiro está dizendo aos hebreus: olha, isso aqui é um sinal, uma tipificação daquilo que Deus vai fazer por vocês. O sangue no portal livrava o quê? O primogênito da casa da morte, porque o anjo entrou no Egito e matou até o filho do faraó. Ele só tinha um. Então o sangue é uma marca protetora. O sangue do bode livrou a primogenitura de Israel do Egito da morte. Mas João está vendo um cordeiro. E João não está vendo mais um cordeiro morto, ele já está vendo um cordeiro vivo, derramado o sangue na cruz do Calvário para livrar, agora não é mais só os hebreus do Egito, mas para livrar eu e você do juízo eterno e da morte eterna, porque o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, o sacrifício do Cordeiro de Deus derramado na cruz do Calvário, apagou o meu, o teu, o nosso pecado e nos deu condição de sermos feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. E João diz: todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Você pode dar glória a Deus por isso? O sangue de Jesus nos deu direito à vida eterna. Aleluia. Aleluia. Outra tipificação aqui, irmãos, no batismo de João, Mateus 3. Lembra quando João batizava no deserto? Lá do Rio Jordão. Aí Jesus chega lá, pega a fila, né, para ser batizado. Aí João diz: ei, esse aí, eu não sou digno nem de desatar a correia das suas sandálias. Aí ele diz: e quem é, João? Ele diz: é o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João também está testificando: ele é o Cordeiro. Mas pastor, mas os anciões estão dizendo que ele é o leão da tribo de Judá. Depende do ponto de vista. Observe uma coisa, irmão. Quando João está chorando, a sua alma batida, se fosse o leão que chegasse ali, tinha dado certo para isso? Porque o leão expressa o quê? Bravura, braveza. O leão expressa o quê? Vigor, medo, energia. Já tem alguém abatido. Já tem alguém abatido, chorando, desesperado. João diz: e eu chorava, desesperado, porque não foi achado ninguém no céu, nem debaixo do céu, nem na terra, que fosse capaz nem de ver. Imagine de abrir o livro. Aí João não vê o leão, Cristo, porque o Cordeiro que João está vendo aqui é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Aí João olha para Jesus e vê ele na figura de um cordeiro manso, humilde. Observa que Jesus ele mesmo vai falar dele no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Não precisa colocar aí não, minha filha. Evangelho de Mateus 28, ele vai dizer, parece que o Evangelho de Mateus, eu esqueci agora que o versículo, viu? Parece que o versículo é o 29. Ele vai dizer assim: olha, aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Aprenda de mim, porque sou manso e humilde de coração. Aí João olha para um cordeiro manso. É por isso que João tem a figura de um cordeiro, porque o cordeiro é manso, é aquele que levou sobre si, como Isaías falou, os meus pecados, os meus castigos,
levou sobre si as minhas pisaduras, o castigo que trazia paz para mim estava sobre ele, e pelas pisaduras que aconteceu nele, nós fomos sarados. Observa que João está precisando de um cordeiro e não de um leão. E o cordeiro se apresenta para João. Aí de repente o ancião volta a falar com João e diz: João, não chora não. Não chora não. Por que, anjo? Porque os teus problemas estão sendo resolvidos. Olha, a tua causa ela era perdida. A nossa causa ela era perdida. Nós estávamos todos afundados no pecado, até o pescoço, sujeito ao inferno. Mas Deus, pela sua misericórdia, enviou o Cordeiro que desceu a este mundo, que subiu o madeiro, que derramou o seu sangue. E ele agora, João, está chegando aí. Olha para o trono, João, o que tu está vendo? O Cordeiro de Deus. Ele chegou aqui vivo, não está mais morto, está vivo, ressuscitado. E ele sim, ele veio, ele venceu a morte, ele venceu as lutas. E ele, sobre ele está todo o poder. Ele é digno sim de desatar, de abrir o livro e desatar os seus selos, João. Pode glorificar, pode se alegrar, porque o Cordeiro de Deus está aqui para atender as nossas necessidades. Cordeiro de Deus, irmãos. Está triste, amargurado, olha para o Cordeiro de Deus. Tem até um hino que diz assim: se estás cansado e sem mais vigor, olhai para o Cordeiro de Deus. Você já viu esse dado? Olhai para o Cordeiro de Deus. Então, meus queridos, na nossa vida depende do ponto de vista, da forma que tu quer ver. João está vendo o Cordeiro. Agora observa outra coisa aqui, irmão, eu termino aqui. Que o anjo está dizendo, ou o ancião está dizendo: olha o Cordeiro, o leão. Chegou aqui o leão da tribo de Judá. Olha, João, olha o leão da tribo de Judá. Agora observe uma coisa, irmãos. Jesus, ele é cordeiro, mas também ele é leão da tribo de Judá. Jesus, ele é cordeiro, mas também ele é leão da tribo de Judá. Vamos ver Mateus capítulo 21, 12, 13. Na ida dele ao templo. Lembra quando Jesus foi até o templo de Jerusalém e chegou lá, o povo estava profanando o templo, vendendo coisa, estava um monte de negócio, uma feira, para um canto e para o outro. Jesus chegou lá como cordeiro ou como leão? Como leão. Jesus chegou bradando, pegando mesa e jogando para o lado de fora, dando chicotada em nego e dizendo: vocês estão profanando o templo do Senhor? Ao invés de fazerem culto, vocês estão fazendo comércio. Olha, e Jesus entrou no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam, compravam no templo, derribou as mesas do cambista, as cadeiras dos que vendiam pomba. Mais um versículo, por favor. E disse-lhe: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em covil de ladrões. Jesus chega como um leão e bota moral na casa, e você não vai ver ninguém reclamando aqui. Depois que ele limpa a casa, ele começa a pregar o evangelho. Você aqui está diante do leão. Você quer ver outra figuração do leão? Na tempestade do mar, Marcos capítulo 4, versículo 35. O evangelista Marcos está dizendo que Jesus estava atravessando o mar com os discípulos e uma grande tempestade veio sobre o mar, e Jesus ali como cordeiro dormia. Como cordeiro, na qualidade de cordeiro, Jesus dormia lá na proa do barco. De repente o cordeiro é despertado.
pelos discípulos que diz: acorda Jesus, acorda Jesus, tu não está vendo o que está acontecendo aqui? Estamos quase naufragando. Aí Jesus desperta o cordeiro e ele se levanta como um leão, o leão da tribo de Judá. Aí não é mais o cordeiro, já é o leão. Aí ele olha para o mar e diz: aquieta vento, aquieta mar. Quando o leão brama, até o mar obedece. Aleluia. Os varões, os discípulos que estavam com ele dizem: quem é esse? Nem acreditaram. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Voz de leão. Na prisão do Getsemane, Mateus capítulo 26. Eu termino aqui, irmãos. Jesus está ali no monte, passando pela agonia da morte, orando, seus discípulos dormindo, ele repreendendo os discípulos. Judas já tinha ido buscar os soldados romanos, já tinha combinado com eles que ia dar um beijo em Jesus e assim entregaria ele aos seus algozes. E quando eles chegam lá onde Jesus está, versículo de número 50, viu o versículo de número 50 para mim? Quando o soldado chega, Jesus, porém, lhe disse: amigo, aqui vieste. Então, se aproximando-se, eles lançaram mão de Jesus e o prenderam. Se você for ler, irmão, 51, 52, 53, você vai ver Jesus dizendo assim aos discípulos: não vamos ler porque já não dá mais tempo aqui. Vocês vão ver Jesus dizendo assim: ei, por que vocês estão vindo a mim assim tudo armado? Eu sempre estive no meio de vocês. Vocês estão vindo a mim assim com pau, com facas. Eu sempre estive no meio de vocês. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Jesus estava tipo falando assim: deixa eu dizer uma coisa. Se eu quisesse, eu rogaria ao Pai agora e Ele mandaria anjos para me proteger aqui. E Jesus está dizendo: como leão, nenhum de vocês encostaria em mim. Como leão, nenhum de vocês botaria a mão em mim, mas eu estou aqui me entregando a vocês como cordeiro, porque isto é o projeto de meu Pai que está no céu. Jesus está dizendo: olha, soldado nenhum me pegaria, mas eu é quem estou me entregando como ovelha muda, porque Isaías profetizou, Jeremias profetizou, como ovelha muda, subiu ao matadouro. Vocês estão entendendo, irmãos? Agora Jesus disse: bora, eu estou pronto para ser preso por vocês, é eu que estou deixando, eu estou me entregando, faz parte de um projeto de Deus para aquilo que eu vim aqui na terra. Aí eles levam Jesus, sacrificam Jesus Cordeiro. Quem foi sacrificado foi Jesus Cordeiro. Colocaram ele lá na cruz, numa sexta-feira. Depois tiraram, colocaram num túmulo. Ele passou a sexta, o sábado, no domingo de manhã. As irmãs vão atrás, Jesus já não encontra mais. O túmulo está vazio. Aí sabe o que acontece? A morte perdeu para a vida. Porque o anjo diz: por que vocês procuram aquele que está vivo entre os mortos? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Aí a Bíblia diz que o próprio Jesus, depois de ressuscitado, ele diz: todo o poder, agora não é mais cordeiro, agora é leão. Ele diz: todo o poder foi me dado nos céus e também na terra. Glória a Deus por isso. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Deixa eu te dizer uma coisa. Mateus capítulo 25, versículo 31. A Bíblia diz que este cordeiro leão
vai julgar todas as nações, todas, todo homem feio, bonito, cheiroso e fedido. Ele vai julgar todos. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Próximo, para os irmãos entenderem. Próximo versículo. E todas as nações serão reunidas diante dele. Todas as nações serão reunidas diante dele. Todo mundo reunido diante dele. Viu? E apartará um dos outros, como o pastor aparta o bode das ovelhas. Próximo. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Observe isso aqui. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: bem, quem está do lado direito? Bode ou ovelha? Bode ou ovelha, irmão? Ovelha. Então ele vai dizer para quem está à direita, que são as ovelhas: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Essa voz é a voz do leão, dando a sentença final e dizendo: aquele que me serviu, aquele que me aceitou como cordeiro, receberá a sentença do leão da tribo de Judá. Eu vim vencer a morte, vencer o mundo, para te dar o direito de te dizer: bem-vindo, bem-vindo, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia. Isso aqui agora é o leão julgando. Mas aí tem o próximo, passa o próximo. Passa, pode passar. Parece que é o 40. Viu? Mais, passa mais. Eu esqueci o versículo. Viu? Para aí. Volta um pouquinho. Então, quem tosse, né? Então ele também lhe responderão dizendo: não, próximo. Sendo estrangeiro, próximo, por favor. Próximo. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Qual é o versículo 41? Eu tinha esquecido do versículo. Versículo 41. Quem está do lado da esquerda, irmão? Bode ou ovelha? Bode. Cuidado com a esquerda, viu, irmão? Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Irmão, eu estou lendo isso aqui como se fosse um cordeiro, não é? Tu imagine a adrenalina de uma sentença, julgamento do trono branco, no espaço, anjos, crentes, salvos, todo mundo, até o que morreu aonde, pastor? Morreu lá naquele submarino que está nas profundezas do oceano, que nunca acharam corpo nenhum. Está falando o nome, é? Do submarino? Não. Está lá, ninguém achou. Vai ter que levantar. A Bíblia diz que a terra e o mar vai prestar conta dos seus mortos. Vai dar nesse grande julgamento. Vai estar lá. E vai ouvir o leão bradando para aqueles que não aceitaram o cordeiro. E o leão vai bradar: apartai-vos de mim, malditos. Malditos. E aí, para o fogo do inferno, preparado para o diabo e os seus, Deus não preparou inferno para você, irmão. O inferno está preparado para o diabo e os seus anjos. Mas quando tu não aceita o cordeiro, tu se torna anjo do diabo e vai ter que acompanhar, porque o leão vai bradar. Agora deixa eu terminar aqui dizendo uma coisa para você. Jesus é cordeiro, mas também Jesus é leão. Se tu está precisando do cordeiro hoje, chama ele. O cordeiro é manso. O cordeiro é humilde. O cordeiro atende às tuas aflições hoje. Chama ele. Jesus, eu preciso de ti.
Eu preciso da tua ajuda. Mas tem coisa, irmão, que cordeiro não resolve, né? Aí nós precisamos chamar quem? O leão. O leão. Aprenda isso hoje da tua vida. O teu Senhor aqui, Ele é cordeiro, mas também é leão. Tem coisa que só leão. Aí tu vai dizer: Jesus, eu estou hoje precisando de um Senhor aqui, mas eu não quero que o Senhor venha em forma de cordeiro, não. Eu quero que tu venha em forma de leão. Bota medo no diabo hoje por mim, Senhor. Me dê autoridade. Vá na minha frente, abrindo o caminho. E o leão vai descer e vai te ajudar. Mas se precisar de consolo, o cordeiro de Deus está aqui para ajudar você e alegrar a tua alma. Deus nos abençoe, Deus nos guarde.